Jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Márcio, agora também com a aula de artes para o sétimo ano. Gente, antes de iniciar essa aula, nós vamos abordar hoje sobre o capítulo 1, Nas Profundezas das Catacumbas. E o que é que a gente vai ver? Vamos ver que durante a Idade Média houve uma tradição muito grande de, no próprio cemitério, se pintar catacumbas com alguma menção, com alguma imagem cristã, com algum símbolo, certo? Mas primeiro de tudo, temos que entender que nessas catacumbas eram feitas, pintadas numa técnica chamada de afresco. Então vamos lá entender um pouquinho dessa técnica. É o seguinte, essa técnica, para ser produzida, ela tem que ser pintada numa parede que tiver com um cal branco ou gesso ainda fresco. Daí que vem o nome afresco. Então, com o gesso ou cal ainda mole, o artista começa a fazer a pintura e fazer o seu desenho. Isso significa que, mesmo após secar, vai ter várias camadas da pintura naquela parede ou mesmo no próprio teto. E agora vamos entender o seguinte, algumas das tradições medievais. Vamos lá. Dentre os desenhos na catacumbas, os usados aqui está também no seu livro didático, capítulo 1, correto? Então vamos lá. Essa aqui é chamada de Os Três Homens na Fornalha Ardente. Contava-se uma lenda durante a Idade Média que esses três judeus foram mandados para um lugar e nesse lugar eles seriam obrigados a cultuar um deus que não seria o seu próprio Deus. Então eles se negaram e a consequência disso é que eles foram jogados em uma fornalha. Mas na imagem eles está representando que na fornalha eles não morreram. De fato, eles sobreviveram à fornalha sem passar nenhuma dor. Então, vejam que ao redor dos seus pés está sendo representado o fogo. No entanto, os três estão erguendo as mãos para o céu como uma oração para Deus. E em cima tem uma pomba da paz que representa o Espírito Santo. Então, como se a religiosidade tivesse expressa também nessa obra. Essa catacumba, gente, ela é encontrada em Roma, ainda hoje ela está disponível. Essa segunda catacumba também é de Roma, e o nome dessa obra é O Bom Pastor. Ela faz alusão direta ao cristianismo, porque esse bom pastor que está sendo representado é Jesus Cristo, certo? Então, essa metáfora de pastor está sempre presente na Bíblia, como vocês mesmos sabem. Agora vamos entender o seguinte: durante a Idade Média, ocorreu uma epidemia, poderíamos chamar até de uma pandemia. No entanto, ela não chegou às Américas, por isso que não podemos chamar de pandemia, porque não era mundial. Mas essa epidemia era a peste negra, como vocês lembram, como nós estudamos ano passado, sobre crises que levaram à ruína da Idade Média. E na peste negra, gente, estima-se que um terço da população da Europa acabou falecendo. E esse tema da morte, a recorrência, muita gente morrendo, muita gente conhecido, levou vários artistas a expressar a morte em obras de arte. Como, por exemplo, tem uma série feita por Hans Holbein. O nome da série é Dança da Morte. Ele pintou em torno de 40 a 45 quadros, onde a morte é representada sempre por esqueletos. E lembrando, gente, existe uma tradição desde a antiguidade que seriam as danças religiosas, ou seja, uma dança para reviver algum momento ou para encenar, como se fosse uma peça teatral. Exemplo disso é a Paixão de Cristo, que todo ano, durante a Quaresma, é reencenado a morte e ressurreição de Cristo. Então, essa é uma tradição que vem desde a antiguidade. E aqui nós podemos ver nessa imagem que essas danças ditas macabras, elas fazem referência sim à morte, que era um tema recorrente. Por quê, professor? Porque eles, com essa epidemia, eles entenderam que a morte chegava para todos, para o pobre, para o rico, para o rei, para o camponês, para o mendigo, para qualquer pessoa, para o padre,
para qualquer pessoa, certo? Então vamos lá. Aqui a gente vê várias caveiras representando a morte dançando. Nessa outra obra, vemos também no mesmo artista, vemos um casal que a obra é chamada de Recém-Casada. Existe um casal, a mulher está gestante, mas também a morte já está ali acompanhando eles. Provavelmente um dos dois vai falecer. Nessa outra obra, vemos a Dança da Morte, a rainha e o bobo da corte. Observe que a morte, representada por uma caveira, está vestindo a roupa de um bobo da corte e está assustando a rainha e seus súditos. Isso representa que a morte era um medo, tanto para os súditos quanto para a realeza, chegava para todos. Ou também, como nessa obra de arte aqui, também de Hans Holbein, é o filho do camponês. Podemos ver que nessa representação é uma casa humilde, existe um casal e seu filho está sendo carregado, levado com a mão dada, com a caveira que representa a morte. E embaixo, no cantinho da imagem, tem uma ampulheta, representando como se fosse o fim do tempo de vida dessa criança. Agora vamos entender o seguinte, que várias danças surgiram com nomes e tradições um pouco curiosas. Vamos entender um pouquinho essa dança da Itália chamada tarantela. De onde é que se originou? Alguém sabe? Quero fazer esse desafio aí. A tarantela, gente, como na Idade Média existia muita superstição, não tinha muito desenvolvimento de ciência, ocorria o seguinte, é um fato bem curioso. Porque, gente, naquela época existia várias infestações de insetos ou aracnídeos. Nesse caso, seria a aranha tarântula. Eles acreditavam o seguinte, que quando uma tarântula mordia uma pessoa ou picava uma pessoa, ela deveria dançar para fazer com isso que os efeitos da picada daquela aranha fossem embora, ou seja, a dança seria um remédio. E isso ocorria também, gente, quando começou a se enraizar na tradição cultural, quando uma pessoa era mordida por uma aranha, os parentes, as pessoas próximas vinham dançar ao redor dela, acreditando que aquilo iria curar ela. Então, daí que vem a dança tarantela. E aqui, meus jovens, eu deixo para vocês a atividade da semana e faço também um desafio de pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem a tradição de uma dança brasileira e qual o contexto que ela surgiu. Assim como você entendeu a dança tarantela, você vai buscar alguma dança brasileira e buscar o seu significado. Deixo também para vocês o livro didático, da página 4 à página 6, e também a trilha do capítulo 1, Positivo On. Então é isso, gente. Uma boa semana para vocês e até a próxima.